Chegamos aqui à nossa quarta aula do curso das Epístolas Joaninas. Em conjunto, estamos aprendendo coisas importantes para a nossa vida de estudos, para a nossa interpretação e pregação dessas cartas, que costumam ser negligenciadas, né? As pessoas costumam dar mais atenção às cartas do apóstolo Paulo, olham mais até para o livro de Atos, né? Mas essas cartas gerais, elas acabam ficando em segundo plano. Então, é por isso que existe um curso específico sobre as cartas joaninas, para justamente nos inspirar, nos motivar a estudar esse tipo de conteúdo e a produzir aulas e sermões com base nessas cartas tão especiais para a nossa vida. Esse é um oferecimento do Seminário Teológico Ebenezer. Me chamo Paulo César Araújo, estamos no ano de 2023. Objetivo geral, interpretação de 1 João, capítulo 2, do versículo 12 ao 27, captando o significado original e aplicando o texto aos nossos dias. Então, se Deus permitir, a gente vai conseguir trabalhar vários versículos hoje, praticamente aí terminar o capítulo 2. Objetivo específico, interpretação de 1 João 2, 12 a 27, por meio do diálogo entre traduções, determinação da estrutura, indicação de perlinks bíblicos, esboço homilético, explicação do texto por meio de diagrama, perguntas e respostas. Assim faremos, se Deus permitir. Vamos entrar na nossa primeira perícope, que nós vamos analisar aqui no primeiro momento, antes do intervalo. 1 João, capítulo 2, do versículo 12 até o versículo de número 17. Antes de tudo, precisamos fazer a leitura dessa passagem. Vou pedir para um servo de Deus, para uma serva de Deus, a fazer essa leitura, por gentileza. Posso ler, professor? Ótimo. Filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. Filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes e a palavra de Deus permanece em vós e tendes vencido o maligno. Não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Ótimo, show de bola, obrigado. Vamos discutir algumas questões desta perícope especial. Vamos entrar aqui no nosso diálogo entre traduções. O termo bios, normalmente traduzido como vida, chama a nossa atenção. A palavra grega bios é de onde vem o termo biologia, né? Bios significa vida, normalmente é traduzido como vida. Há 11 passagens no Novo Testamento que trazem essa palavra, coloquei as 11 aí, você pode dar uma olhada em outro momento. No texto-alvo do nosso estudo, as traduções variam no jeito de entender esse vocábulo no contexto, né? A palavra bio significa vida, mas depende do contexto, viu? Então, lembra, tem uma passagem muito interessante que se encontra lá no Evangelho segundo Lucas, é bem conhecida, bem lida nos momentos das ofertas, né? Aquele texto pequenininho da viúva pobre. Aí Jesus faz um elogio à viúva pobre e diz que o que ela fez? Ela deu todo o seu sustento. Da sua pobreza, deu todo o seu sustento. A palavra sustento, no original, é bios. Bios, que significa vida. Então, o que a viúva pobre fez? Da sua pobreza, ela deu toda a sua vida.
Só que a palavra bios, ela pode ser traduzida como vida, como sustento, como bens materiais, como riqueza, fontes de renda, e existem essas diferenças aqui que vamos notar, certo? Então, ela dentro do contexto aqui, ó, o livro de 1 João, capítulo 2, versículo de número 16 é o versículo que está. E trouxe em grego, porque já tem gregorianos por aqui que leem em grego, tá tudo certo, né? Eu coloquei aqui em negrito, né? Alazoneia tu biu, certo? Que é traduzido normalmente como a soberba da vida, certo? Então, como essa expressão grega costuma ser traduzida? Varia bastante. A tradução brasileira traduziu como vaidade da vida, livre como vanglória da vida, CNBB, ostentação da riqueza, ostentação dos bens, a NVI faz assim. Ambição pelas coisas desta vida, essa é a opção da Nova Bíblia Viva. Orgulho pelas coisas da vida, NTLH, estilo de vida orgulhoso. Então, olha só, quando você dá uma passeada aí nas traduções e lê esta perícope, você vai perceber essa diferença no versículo 16. Certo? É uma diferença, assim, significativa, né? Porque uma coisa é soberba da vida, outra coisa é ostentação da riqueza, né? Então, soberba é o quê? Soberba é o mesmo que orgulho, né? Então, o orgulho da vida, você se orgulhar da vida, como assim se orgulhar da vida? Aí a CNBB diz, ó, isso é a ostentação da riqueza. A NBI diz, é quando você tem bens materiais e você fica ostentando. A Nova Bíblia Viva diz, não é quando você ostenta os bens materiais, é quando você é ambicioso por essas coisas e vive só para elas, né? O que determina uma espécie de estilo de vida orgulhoso e ostentador que a difusora bíblica a franciscanos capuchinhos tenta mostrar. Então, existe essa variação que gostaria de mostrar aqui para vocês. E eu gostei muito de como a Bíblia, a mensagem, resolveu aqui essa questão, né, dessa expressão que pode ser traduzida de várias maneiras. O versículo 16 está traduzido assim: praticamente tudo o que acontece no mundo, desejo de seguir o próprio caminho, de querer tudo para si, de parecer importante, não tem nada a ver com o Pai. Tudo isso o afasta do ser humano. Olha só, a expressão alazoneia tubiu foi traduzida pela Bíblia a Mensagem como o desejo de parecer importante. Certo? E quando você olha para as opções aqui, você percebe que essa tradução da Bíblia a Mensagem foi muito sagaz, né? Porque desejo de parecer importante, bem, quem ostenta riqueza, quem ostenta bens materiais tem esse objetivo, né? Quem é ambicioso pelas coisas dessa vida também tem este objetivo, né? De parecer importante, né? Quem tem um estilo de vida orgulhoso, então tem esse desejo de parecer importante. Então, essa solução da Bíblia Mensagem foi genial, né? Então, às vezes, as traduções de equivalência dinâmica, assim, quando vão traduzir um versículo que as traduções divergem muito em como entendê-lo, tem traduções de equivalência dinâmica ou paráfrase que às vezes dão show, sabe? Se vê assim na liberdade de traduzir assim uma expressão específica de um jeito que você diz, rapaz, ficou bacana. Então, a Bíblia a Mensagem caprichou aqui no versículo de número 16. Porque não temos mais, pelo menos na minha leitura, né? Talvez na leitura de vocês, vocês achem mais detalhes significativos, mas ali esta perícope em várias traduções e cheguei à conclusão que só o versículo 16 é alvo assim de discussão por causa desta expressão, né, que a gente trabalhou aqui e que é um tanto quanto difícil de traduzir, certo? Mas no mais, texto muito tranquilo de traduzir, as versões não vão divergir muito não isso. Ok? Sobre a estrutura do nosso texto, funciona assim, ó.
Na primeira metade, ou seja, dos versículos 12 a 14, encontramos mensagens aos pais, jovens e filhinhos em estrutura ABC, ABC. Por que estrutura ABC, ABC? Presta atenção no texto. Versículo 12 é uma mensagem aos filhinhos, né? Aí o 13 aos pais, a segunda parte do 13 aos jovens. Então, primeiro vem uma exortação aos filhinhos, depois aos pais, depois aos jovens. Aí depois vem uma exortação aos filhinhos, depois aos pais, depois aos jovens. Né? Então, uma estrutura ABC mesmo. Filhinhos, pais, jovens. Aí depois, filhinhos, pais, jovens. Trata-se de um texto mnemônico. O que é um texto mnemônico? É um texto que foi escrito para você decorar, certo? Para grudar assim em sua cabeça, assim, igual chiclete. Por isso tem forma de poesia na diagramação de muitas Bíblias. Né? Eu estou aqui com a NAA e o texto que vai do versículo 12 até o 14 está diagramado de modo diferente aqui, o que indica que esse é um texto poético, né? Apesar de muitos estudiosos dizerem que esse texto não é poético, mas é mnemônico, e é por isso que acaba tendo essa diagramação diferente. Né? Mas essa questão é discutível. A segunda metade está estruturada em uma premissa e 3 cláusulas. Então, versículo 15. Não ame o mundo nem as coisas que há no mundo. Ok? Pronto, essa é a premissa. Aí depois, tem 3 cláusulas que tentam explicar isso. Por que não devemos amar o mundo nem as coisas que há no mundo? Aí ele dá 3 respostas. A primeira, na parte B do versículo 15, a segunda no versículo 16 e a terceira no versículo 17. Então, o texto-alvo da nossa discussão está estruturado dessa maneira. Apresentando aqui hiperlinks bíblicos. Vamos lá. O texto fala, no versículo de número 12, que os filhinhos têm os pecados perdoados por causa do nome de Jesus. Certo? Então, essa ideia de você ser perdoado no nome do Senhor, ela remonta ao livro de Salmos. Porque quando você vai lá para o livro de Salmos, versículo 25, versículo não, o Salmo de número 25, verso 11. Olha só que passagem interessante. Diz assim: por causa do teu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade, que é grande. Né? Então, temos aqui uma passagem do livro de Salmos, falando do nome do Senhor e rogando por perdão. Né? Então, perdão e o nome do Senhor tem conexão aí. Assim como 1 Coríntios capítulo 6, versículo 11, também vai na mesma direção. Essa história de amar o mundo, Tiago vai falar um pouco sobre isso lá no capítulo 4, versículo 4. Desejo da carne. Pedro vai falar isso em vários lugares, assim como o apóstolo Paulo. Então, esse é um assunto que pode ser desenvolvido à luz de vários outros lugares da Bíblia. E temos também aqui o desejo dos olhos, que coloquei uma observação aqui, ó. Leia as passagens que indiquei, né, várias do livro de Provérbios de Mateus. Procure ler na ARC, na Almeida Revista Corrigida, que é uma versão bem literal, para você pegar a ideia. Aqui, certo? Se você tem uma Almeida Revista Corrigida, faça a leitura dessas passagens. Por quê? Deixa eu pegar a Almeida Revista Corrigida aqui para mostrar logo. Almeida Revista Corrigida, vamos lá. Provérbios 22. Abra sua Bíblia também para ver a diferença, sabe? Provérbios 22, versículo 9. Diz assim, ó. O que é de bons olhos será abençoado, porque deu seu pão ao pobre. Na sua versão está escrito o que é de bons olhos ou generoso? Generoso. Isso, a maioria das versões já vão explicar o que significa ser de bons olhos. A pessoa que tem bom olho,
é a pessoa generosa. A pessoa que tem bom olho é a pessoa que vê a necessidade do outro e ajuda. Ela tem um bom olho, certo? Viu a necessidade, socorre. Tem um bom olho também para saber quem é que está passando por necessidade e ajudar. É esse sentido. E aí, vários textos de Provérbios, versículo de número 27 agora. Deixa eu ver. Não, é capítulo 27, versículo 20. O inferno e a perdição nunca se fartam e os olhos do homem nunca se satisfazem. É um texto interessante que pode ser levado em consideração para essa discussão, né? O desejo dos olhos, eles nunca se fartam. Agora, quando a gente vai lendo o livro de Provérbios aqui, a gente percebe que a pessoa que tem olho bom é a pessoa que é generosa, certo? A pessoa que tem olho mau é a pessoa que é mesquinha, é a pessoa, que nem a gente diz aqui no Nordeste, né? É pirangueira, né? É pirangueira. É uma pessoa que não ajuda ninguém, né? Ela é apegada ao seu dinheiro, ela é egoísta, ela quer tudo para si. Então, o que que é o desejo dos olhos aqui? O que que é a nossa carnalidade? O que que o nosso desejo natural quer que façamos? O que que o desejo dos nossos olhos quer que façamos? Que não ajudamos. Que não ajudemos o próximo. Olá. Outro texto aí. Capítulo 28, versículo de número 22. Aquele que tem um olho mau corre atrás das riquezas, mas não sabe que há de vir sobre ele a pobreza. Então, a pessoa que tem olho mau fica correndo atrás das riquezas. Ela não usa o que tem para ajudar os outros. Ela só pensa em dinheiro, só pensa em dinheiro, certo? Então, muito provavelmente, quando João, aqui nessa passagem, ele fala do desejo da carne e do desejo dos olhos, ele está se referindo a esses textos de Provérbios, já que João era um leitor do Antigo Testamento. Isso muda o jeito de você entender agora o texto, né? Certo? Desejo da carne, bem, é sua inclinação ao pecado. Ok, certo. Desejo dos olhos é o quê? É você ficar correndo atrás de riquezas, ser egoísta e não ajudar o outro. Provérbios 28, agora, versículo de número 27. O que dá ao pobre não terá necessidade, mas o que esconde os olhos terá muitas maldições. Mais uma vez, história de olho aqui, né? Então, prestar atenção aqui nessas passagens, né? O texto de Mateus é aquela parábola, né? Do dono lá da vinha que contrata trabalhadores. Todo mundo trabalha, né? O dia inteiro. Na verdade, alguns trabalham o dia inteiro e outros trabalham só poucas horas e na hora do pagamento, todo mundo ganha a mesma coisa, né? E aí os que trabalharam mais se irritaram contra isso. E aí o pagador disse, não, meu filho, eu não combinei com você um denário, pega o que você paga o que é seu para casa, eu não estou sendo desonesto com você. Ou você tem olho mau, porque acha que eu sou bom. Só porque eu sou bom, você tem olho mau. Você. Tu é mesquinho, eu sou generoso, tu tá com inveja da minha generosidade. Só que no original lá é olho mau, né? Então é interessante, né? É como essas coisas funcionam, né? Então, Professor, oi. na NVI 28, 22 de Provérbios está o invejoso. O invejoso. O invejoso. E em 22:9, quem é generoso? Isso. O invejoso, o mesquinho, aquele que tem olho gordo, o ganancioso, certo? Então, esses termos vão variar, mas vão sempre conotar uma coisa ruim, né? E a Bíblia aqui, a Corrigida e Fiel, como é uma Bíblia mais antiga e que não traduz assim muitos termos e deixa você se virar, né? Então, às vezes, ela traz assim umas leituras interessantes que preservam coisas interessantes, né?
Por exemplo, lá no Sermão do Monte, né, quando Jesus disse que os olhos são a lâmpada do corpo, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se os teus olhos forem maus, o teu corpo estará cheio de trevas, né? Jesus está falando de quê? Bem, Jesus está se apoiando nessas leituras aqui de Provérbios. Então, quando Jesus diz assim, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será bom, ele está querendo dizer, se você for generoso, todo o seu corpo será bom. Se você é uma pessoa que olha para a necessidade das pessoas e ajuda, meu amigo, não somente o seu olho vai ser bom, todo o seu corpo, né, todo o seu espírito, toda a sua alma, né? E esse sentido da passagem, quando você olha para o texto no contexto, né, faz mais sentido ainda, né? Porque antes disso, Jesus fala que não pode servir a Deus as riquezas, e depois fala das preocupações da vida, né, de pessoas que estão ansiosas no que diz respeito ao que comer, ao que beber, ao que vestir, né? Faz mais sentido ainda, né? Isso vem logo depois. E tem também aquele texto onde Jesus fala assim, não acumulem tesouros no céu. Então é tudo sobre dinheiro ali, né? Tudo envolvendo sustento, dinheiro e aquela passagem não é diferente. Né? Passamos aqui dos hiperlinks. Mais alguma questão aqui? Vocês queriam destacar algum comentário? Oi? Também com o capítulo 3, versículo 17, da mesma carta, pode associar. Tá bem baixo, tá bem baixinho, Robôs. Se tem a ver com o capítulo 3, versículo 17, da mesma carta. Capítulo 3, versículo 17. Sim. Sim, foi uma ótima relação que você fez aqui. Então, João, ele é assim, ele não fala tudo o que ele deseja falar sobre um assunto em um capítulo e fechou aquele assunto, né? Ele fala um pouquinho ali, um pouquinho ali, e ele vai expandindo, né, o assunto. Ele traz uma luz aqui, ele diz assim, tem que amar o irmão. Quem não ama está nas trevas. Aí no capítulo 4 é onde ele fala, né, em detalhes sobre isso. Né? Então, João é assim mesmo, né? Ele dá uns lampejos aqui ou acolá e aí depois vai explicar com mais calma lá na frente. Ok. Vamos entrar nas questões hermenêuticas. A mudança verbal na palavra escrever tem qual significado? Percebeu isso na leitura? Esse efeito que aconteceu? Porque no versículo 12 diz assim, filhinhos, escrevo. Escrevo a vocês. O 13, pais, escrevo a vocês. Depois, jovens, escrevo a vocês. Versículo 14, filhinhos, escrevi a vocês. Então, o tempo verbal mudou, né? Mudou do presente para o passado. Pais, escrevi a vocês. Depois, jovens, escrevi a vocês. Então, o tempo verbal mudou aqui. Então, será que isso tem significado? Bem, há quem diga o seguinte. Quando João fala que ele fala assim, eu escrevo a vocês, ele está se referindo à carta que ele está escrevendo. Agora, quando ele fala assim, eu escrevi a vocês, ele está fazendo referência ao Evangelho de João, que já foi escrito por essa mesma audiência, ou alguma carta anterior desconhecida. Então, existe essa interpretação. E a outra interpretação é que João está se apropriando aqui de uma variação estilística mesmo. Certo? Como esse é um texto mnemônico, né, quase poético, então João se vê nessa liberdade, né, de ficar assim passeando pelos tempos verbais, e isso não quer dizer que ele está fazendo referência ao seu evangelho, a uma carta anterior, ou coisa do tipo. Certo? Então, tem esses dois modos aí de explicar que pelo menos eu conheço, né? E você pode escolher o que mais faz sentido para você.
Segunda questão, o que representa as nomenclaturas filhinhos, jovens e pais nesta perícope? Tem 3 respostas que gostaria de destacar aqui. A primeira delas é que essa distinção do público joanino entre filhinhos, pais e jovens fala de estágios da maturidade espiritual. Certo? Tem pessoas que interpretam nesse caminho. Então, se você é um filhinho, é porque você é um novo convertido, é alguém que começou a vida agora, é alguém que está começando a crescer agora. Se você é jovem, aí é porque você já não é mais um novo convertido, você já está mais experimentado aí no caminho, já cresceu na fé, já se alimentou muito da palavra. E se você chegou ao estágio de pai, é porque você realmente superou muitas provações, perseguições, se manteve na fé, deu certo como cristão, né? E está aí nessa. Né? Então, tem pessoas que interpretam esta passagem enxergando estágios de maturidade espiritual a partir dessas nomenclaturas diferentes. Outras pessoas pensam em faixa etária, de idade. Né? Então, olha assim, não, João está dirigindo aqui o seu discurso para pessoas da igreja com idades diferentes. Então, ele está se dirigindo aqui aos filhinhos, ou seja, as crianças, pré-adolescentes, mais pessoas assim. Aí depois ele se refere aos jovens, né, jovem, e depois ele se refere aos pais, pessoas mais maduras. Né? E tem gente que acredita que isso é simplesmente uma variação estilística, né? Novamente. Então, João está querendo escrever para toda a igreja de modo geral, e aí ele, de modo poético, né, e mnemônico, ele vai trazendo dividindo o seu público nessas três nomenclaturas, mas todas as mensagens servem para o mesmo público. Ele não está querendo fazer um escalonamento, coisa do tipo. Né? É simplesmente uma variação estilística, já que é um texto quase poético. Então, temos aqui essas explicações, provavelmente vocês vão ouvir por aí, ou já ouviram por aí. Essa explicação da faixa etária diferente, eu acho a mais fraca, porque João, ele chama de filhinhos os irmãos da igreja praticamente do começo ao fim da carta. Então, várias vezes, né, ele vai chamar de filhinhos. Né? Não é só nessa passagem. Se só existisse essa passagem aqui, ok. Mas tem muitas outras que ele vai chamar o seu público-alvo de filhinhos aqui. Então, João escreveu a sua carta para as crianças da igreja, foi isso, né? Para os novos convertidos. Foi justamente para esse pessoal aqui que ele... O interesse, assim, da carta de João, será que foi esse aqui? Certo? Então, tem essa questão para trabalhar. Eu acho esse argumento assim, o mais fraco, né? Essa ideia mais fraca de que João está pensando em faixas etárias diferentes. Acho que a opção mais popular é essa aqui dos estágios de maturidade espiritual. Essa acaba sendo a mais popular. Mas eu fico com a terceira. Eu acho que é variação estilística mesmo. Acho que João está querendo dirigir a sua mensagem a toda a igreja, certo? Indiscriminadamente, porque toda a igreja participa dessas coisas. Não é só os pais que conhecem aquele que existe desde o princípio. Será que os filhinhos não conhecem aquele que existe desde o princípio? Se uma pessoa não conhece aquele que existe desde o princípio, ela não é cristã. Né? Então, é claro que os filhinhos conhecem isso. Os filhinhos têm pecados perdoados e os outros não têm? Ah, não, é porque os filhinhos são os nossos convertidos, aí tem que despertar essa lembrança. Certo, entendo. Os jovens são fortes, aí os pais não são fortes. Os jovens têm vencido o maligno, os pais não venceram o maligno. Sabe? Então, acho que a gente cria problemas aqui. Então, para mim, fica mais fácil de interpretar essa passagem aqui. Para mim, é mais simples interpretar essa passagem acreditando o seguinte, que João está trazendo a sua mensagem para toda a igreja e de modo estilístico, né? Como um poeta, ele vai dividir assim o seu público-alvo, né? Através dessas nomenclaturas aqui. Mas isso tudo aqui é coisa de poeta, é coisa do próprio João a se expressar. Para mim fica mais fácil de trabalhar com o texto assim.
se eu vou para essa ideia dos estágios de maturidade espiritual, ou dessa ideia de faixa etárias diferentes, né? Eu penso que tem mais casca aí nessa batata para a gente descascar. Alguém ligou o áudio? O WhatsApp é tudo sou eu. Oi, eu estou ouvindo bem baixo aqui. Deixa eu ver se é meu som. Não, não. Mas pode falar. Oi? Acho que foi engano, professor. Foi engano? Entendi. Obrigado. Vamos ver a próxima questão aqui. Quais são os privilégios do público de João? Veja bem, João destinou sua carta para pessoas que já tinham tudo: perdão dos pecados, conhecimento de Deus, a palavra, força e vitória sobre o maligno. Essa informação corrobora a hipótese de que 1 João é uma epístola de discurso epidético. O que é um discurso epidético? É aquele discurso que não quer provar nada, né? Não é aquele discurso que quer convencer as pessoas de alguma coisa. É aquele discurso que simplesmente diz que o seu público-alvo já crê nessas coisas e que não precisa acrescentar mais nada. É aquele discurso que bate palma para vocês dizendo, não, está fazendo tudo certo, está tudo tranquilo, é isso mesmo, continue nisso. Esse é o discurso epidêmico. Não tem o objetivo de convencer ninguém, porque não há necessidade disso, sabe? Então, quando você olha para essa passagem do versículo 12 a 14, você percebe que a igreja tinha tudo, né? Na igreja aqui, no público-alvo do apóstolo João, você encontrava pessoas que tinham tudo. Pessoas que tinham perdão dos pecados, pessoas que conheciam verdadeiramente o Pai e o Filho, pessoas que tinham a palavra de Deus permanente no seu coração, pessoas fortes, pessoas que estavam vencendo o maligno. Então, esses são os privilégios aí do público de João. Quer você acha que João está se referindo a toda a igreja, ou quer você pense em faixa etária, em maturidade espiritual, né? Independentemente disso, de qual linha, né, de raciocínio você escolher para trabalhar, esse comentário vale para os três, né? Para os três modos de pensar, quer seja a faixa etária, maturidade espiritual, variação estilística. O público de João tinha tudo. E aqui olhamos mais para a segunda parte aqui da perícope, né? Com uma pergunta, né, gostaria de fazer para vocês. Por que não podemos amar o mundo se Deus amou o mundo, né, de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna? Por que o versículo 15 diz que não podemos amar o mundo se Deus amou o mundo? E aí? Professor, se amar o mundo, tá ligado ao que você viu que vai em provérbio, falou, não é diferente de amar o mundo como Jesus amou. Seria do fato de amar o mundo, faz com que o pecado da cobiça invadisse a nossa vida, se apega cada vez mais a isso, e esquecesse do sacrifício de Cristo, que nos amou, e que se desprendeu de tudo isso. Eu estou aqui me esforçando assim para ouvir. A voz de Cícero tá baixinha aí para vocês também ou é só para mim? Para mim Tá também. tá muito baixinho. Tá baixo. Sim. O volume aqui Não tá dando para entender, não. Agora deu uma aumentada boa. melhorou. Eu tô aprendendo aqui mexer no notebook, tá? Eu sou aluno. Voltou a ficar mais baixa agora, tinha aumentado. A pergunta é, se esse amar o Deve ter mundo, algum fone de ouvido. Tá dando mau contato. se esse amar o mundo não tem a ver
como contraste com o que Jesus, que o amor de Cristo em amar o mundo consiste em salvar. Já nós amar o mundo consiste em querer deixar que o pecado da cobiça invada a nossa vida ao ponto de esquecer do que Cristo fez por nós. Essa é Estou entendendo. a garra da Estou evolução. entendendo. Deus tem capacidade de amar o mundo adequadamente do jeito que deve ser, porque nele não há pecado, nele não há trevas, e ele consegue amar de um jeito eficaz, não é isso? Já nós, quando vamos amar o mundo, a gente se destrambelha, né? Porque não somos luz, né? Não temos vida em nós mesmos, né? Então temos pecado, temos problema, e aí não conseguimos, né, amar o mundo do jeito que deve ser. É por isso que não devemos amar o mundo. E Deus pode amar o mundo. É isso? Era isso mesmo que eu estava pensando. Eu sabia que era a resposta. Entendi. O que mais vocês pensam aqui? Tá todo mundo com Cícero? Professor, eu acho que o significado de mundo é diferente nas duas questões. Quando fala que Deus ama o mundo, está falando das pessoas que estão no mundo, né? Ele deu o filho dele para as pessoas. E quando fala aqui sobre o mundo, está falando das coisas que há no mundo, e não das pessoas. Então, o Deus ama o mundo, ama as pessoas do mundo, deu o filho dele para morrer pelas pessoas. Mas nós, quando amamos o mundo, a gente ama as coisas do mundo, né? As delícias que o mundo oferece, os pecados que o mundo oferece, as riquezas, são as coisas. Pelo menos é o que eu penso. Entendi. Entendi o ponto de que existe uma variação no entendimento da palavra mundo, né? Nem sempre mundo é mundo físico. Às vezes pode Sim, se referir à humanidade, né? Até a gente usa essa linguagem, né? Todo mundo veio na minha casa, né? Estou dizendo que o planeta veio na minha casa, né? As pessoas, né? Que vieram, né? Estou entendendo esse modo de pensar também. Eu gostei da ideia de Cícero, mas acabei aqui escrevendo basicamente, né, a linha de Cláudia aqui. O que significa a palavra mundo nesta sessão? João parece trabalhar com três sentidos diferentes da palavra mundo. Mundo pode ser humanidade, pode ser mundo físico ou pode ser o sistema espiritual que controla as pessoas, né? Então, existem esses três tipos de significado. Um significado mais pessoal, um significado mais material e um significado mais subjetivo da palavra mundo. Então, João trabalha com os três. Tá? Então, quando diz assim, Deus amou o mundo de tal maneira, né? Então, ele está se referindo à humanidade. Se bem que existe uma certa abertura para entender mundo também como criação no sentido geral, né? Então, Deus deu o seu Filho não somente para salvar a humanidade, mas para salvar toda a criação. Aí, em algumas dessas passagens da palavra mundo, parece ter mais de um significado. Jesus é o Salvador do mundo, ou seja, de toda a humanidade e do mundo físico que será restaurado. O mundo jaz no maligno, isto é, toda a humanidade e todo o mundo físico. Para a seção 2, 15 e 17, podemos assumir um ou mais de um significado, né? Então, temos aí essa escolha aí para fazer, certo? Então, não ame o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se a gente dizer assim, não, quando a Bíblia diz que não é para amar o mundo, ele está se referindo ao mundo físico. E aí, o que que significa? Significa que não podemos amar a praia, não podemos amar o céu, a lua, as estrelas, certo? As coisas bonitas que a gente tem aqui na natureza, nessa vida, a gente não pode amar, não podemos amar a criação no sentido de cuidar dela, de ser um defensor do mundo criado, né? Então não podemos amar a criação desse jeito. Será que é isso que João está querendo dizer? Ou talvez João está pensando no terceiro elemento aqui, né? Que é
mundo como sistema espiritual que controla as pessoas. Existe esse tipo de entendimento aqui. Por exemplo, você pode abrir lá, 1 João, capítulo 3, versículo 1. No final diz assim: por essa razão o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Então, quando diz assim que o mundo não conhece os filhos de Deus. Opa! Deixa eu ver aqui o que houve. Foi o tempo de descanso da tela. E... Deixa eu voltar lá. Pronto, tem esses três sentidos, né? Aí esse terceiro assume que a palavra mundo pode ser entendida como um sistema espiritual que controla a vida das pessoas. Professor, Oi? o slide não está aparecendo para nós. Ah, obrigado. Deixa eu ir lá. Pronto. Vamos lá, olha lá. 1 João capítulo 3, versículo 13, diz assim: irmãos, não se admirem se o mundo odeia vocês. É mundo no sentido de humanidade? A humanidade odeia os cristãos? É isso? A humanidade nos odeia? Ou será que são os poderes espirituais que estão por trás da humanidade e controlando a humanidade que de fato nos odeiam e que motivam a humanidade a fazer isso? Ou será que não são as duas coisas? Entendeu? A questão por aqui. Olha lá. 1 João capítulo 4, versículo 3. E o espírito que não confessa isso a respeito de Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual vocês ouviram dizer que viria e agora já está no mundo. Certo? Então, o espírito do anticristo já está no mundo. O espírito do anticristo está no mundo criado ou está no mundo espiritual, atuando agora com força contra a igreja? Parece que os dois entendimentos se encaixam aqui, né? Versículo 5. Eles procedem do mundo, os anticristos procedem da humanidade? Bem, parece que os anticristos eles procedem desse sistema espiritual maligno. Por esta razão, falam da parte do mundo e o mundo os ouve. Aí parece que agora, no final do versículo 5, quando ele fala que o mundo os ouve, aí está se referindo à humanidade. Entendeu como essa questão é um pouco complexa, né? Então, ora João está se referindo à humanidade, ora ao mundo físico, ora ao sistema espiritual que controla a vida das pessoas, e ora parece que mora uma certa ambiguidade aí. Oi, Cícero. Assim, não é tão difícil que a pessoa não possa estudar e compreender, né? Numa leitura calma como essa, dá para você ir percebendo quando a palavra mundo pode se referir
ao geoterra, a pessoas ou ao sistema. Por exemplo, aqui, você leu aqui nessa leitura, eu vi que chegou perto do sistema e também chegou perto de pessoas que, por exemplo, muitas vezes Paulo vai falar sobre o mundo romano, não fala do mundo geoterra. Aqui o mundo romano, o mundo asiático, o mundo grego. De qualquer forma, aquele sistema estava prejudicando o crescimento da igreja de certa parte. Então, por essa ótica, dá para a gente compreender que ele não vai ao extremo, mas tem um equilíbrio aqui, onde ele mostra aqui os dois lados, né? E a gente tem que compreender. Mas que ajuda bastante, compreender bastante. Uma leitura como essa, dá para a gente perceber Isso, onde é que ele quer chegar. exatamente. Então, já que existe essa abertura para se entender o que é mundo, em várias passagens assim do livro de 1 João, agora a gente volta lá para o versículo 15, né? Não ame o mundo nem as coisas que há no mundo. Bem, parece se referir ao mundo físico, porque é no mundo físico que há coisas que há no mundo. Só que quando João fala do que há no mundo, ele começa a falar de desejos. Tá entendendo? Porque se você vai para Marte, aí suponha que lá aparece um monte de ET. Aí diz, você mora no planeta Terra. Me explica o que há no mundo, o que há na Terra. Você vai dizer o que há na Terra. Você vai começar a falar das coisas que tem aqui. Vai falar que aqui tem praia, que tem construções, que aqui tem pessoas, né? Que tem mercados, que aqui tem feira livre, certo? Enfim, você vai começar a falar dessas coisas, certo? Então, quando pensamos no mundo físico, nas coisas que existem nesse mundo, pensamos nisso. Nos negócios, pensamos nas moradias, pensamos nas pessoas, nos animais, nas florestas, nos mares, não é isso? Não é isso que há no mundo físico? É. Mas só que quando João fala aqui do que há no mundo, ele começa a falar de coisas subjetivas. Ou seja, coisas que não podem ser vistas, coisas que dizem respeito ao interior do homem, porque desejos da carne, isso é algo visível, isso é algo do coração. Desejos dos olhos, certo? Ou seja, o desejo de você ser mesquinho e de não ajudar ninguém, né? Como a gente já trabalhou essa ideia aqui, é algo que está no coração. E a soberba da vida, né? De você querer esbanjar, de querer ser uma pessoa importante, de querer aparentar ser alguém que você não é, de você ostentar os seus bens, né? Olha, João está falando de coisas aqui muito espirituais, sabe? Muito subjetivas, certo? Quando ele passa a falar das coisas que há no mundo. Então, um texto assim que, quando eu olho, eu chego à conclusão que a terceira opção se encaixa mais, certo? Apesar da segunda também se encaixar. Não ame o mundo físico, nem as coisas que há no mundo. Agora, quando passa a falar das coisas que há no mundo, aí está falando de questões subjetivas mesmo. Então, parece que tem um mix aí entre o mundo físico e o sistema espiritual que controla, né, o mundo físico e que controla também a humanidade. Parece que tem essa relação aí. Certo? E é por isso que João diz, olha, Ô César, eu gostei da não ame esse tradução, sistema espiritual que controla as pessoas. Oi? Professor, a gente tradução, pode dizer sim. também que esse amor do mundo, né, que Paulo está dizendo aí, Paulo, desculpa, que o João está falando, pode ser também que significa dedicar-se aos tesouros desse mundo, né? As filosofias, as prioridades que nós damos, às vezes muito mais para as coisas do mundo do que para as coisas de Deus, né? E aí Deus tenta, né, definir, né, para os seus filhos essas prioridades, né, de acordo com o que a gente vê, né? Qual é a minha prioridade? Qual é a nossa prioridade aqui desses valores, né?
E nós, como os filhos de Deus, temos a prioridade nossa é do reino, são os valores eternos, né? E a gente deve ver isso, né? Então, lá em Mateus 6:33, ele fala de buscar o reino de Deus, né? Primeiro e depois a sua justiça. E ele também fala que ninguém pode servir a dois senhores, né? Ou nós vamos servir um e desgostar o outro, né? Porque não dá certo, Isso, né? exatamente. É por isso que Dedica muito mais a Deus ou a gente se dedica ao mundo e ao tempo presente. Exatamente. É por isso que estou batendo no liquidificador essas duas últimas ideias aqui do mundo físico e do sistema espiritual que controla a vida das pessoas. Até por causa do versículo 17, que diz assim: o mundo passa, porque o mundo físico, né? O mundo físico passa, bem como seus desejos. Olha aí, falando do elemento mais espiritual da coisa, certo? Então parece referir às duas coisas, certo? Até porque o sistema espiritual controla até mesmo o mundo físico, né? Que tudo jaz no maligno, né? Não é somente a humanidade que jaz no maligno, o mundo criado também jaz no maligno. O apóstolo Paulo não fala sobre isso, né? Que a criação geme, dores de parto e que sofre porque ela foi sujeita à vaidade e espera a sua libertação. A própria criação ela está no cativeiro, está sofrendo porque foi amaldiçoada, né? Lembra que Deus amaldiçoou a terra depois do primeiro pecado, né? Então a criação ela jaz no maligno, está sofrendo, espera a sua libertação, espera a sua restauração, a sua renovação, né? César, Então, oi, eu queria só aqui, que você falou na tradução à mensagem, na tradução à mensagem é o seguinte, o 15: não amo os costumes do mundo, não amo os valores do mundo. Então, por essa tradução dá para entender que, quando fala em coisas, nossa mente vem coisas materiais que você pode pegar, mas um sistema você não pode pegar no sistema. Você pode sentir o efeito dele. Agora, pegar no sistema é complicado, porque um costume mesmo, você pode até ver, mas não se trata de sistema que é concreto, mas de coisas que são abstratas, que você não consegue ver, mas consegue sentir o efeito que aquilo pode ter de mal sim. para dentro de você. E Mas, gostei do que a mensagem fez, porque apresentou que o problema é você reproduzir os valores do mundo e os costumes do mundo, né? Ela vai mais nessa linha, né, de pensamento, né? Certo? Agora, assim, amar as pessoas, a humanidade, estamos aqui para amar. Amar o mundo criado, essa boa criação de Deus, apesar de ser corrompida pelo pecado, mas nem tudo se perdeu, né? Tem muita coisa boa e bela. Podemos amar e nos deleitar nisso, não tem nenhum problema, certo? Mas aí o que que acontece? Nesse mundo físico, que é bonito, que é belo, né? Ele também tem seus problemas. E aí é quando a gente se envolve com esses problemas que a gente vai ter acesso a desejos e a muitas coisas complicadas nesse processo. Ok? Eu não sei se ajudei ou se atrapalhei, que é meio. João é meio. Ele dá. Quando fala sobre mundo, ele fica dando essas aberturas, né? A gente fica pensando, é para lá ou é para cá? Ou a gente mistura os dois? Como é que faz, né? Vamos lá. Por que não podemos amar o mundo? Bem, o texto é claro. A primeira resposta é porque o amor ao mundo e o amor ao Pai são mutuamente excludentes, né? PC não tá aparecendo na tela. O slide. Não está aparecendo o slide? Não. Na hora que você transfere, sua câmera desliga, só que não aparece o slide. Ok. Obrigado pelo aviso. Vamos lá, vamos retomar.
Estão conseguindo ver agora? Agora sim. Sim, Então, por que não podemos amar o mundo? Lembra que eu falei da estrutura dessa passagem? Que ela é dividida entre a sentença, né, a premissa e três cláusulas, né? Então, as três cláusulas explicam a questão. Por que não devemos amar o mundo? Porque o amor ao mundo e o amor ao Pai são mutuamente excludentes, né? Então, quando você ama o mundo, né, você não está amando o Pai, né? E quando você está amando o Pai, você não está amando o mundo, certo? É o que ele explica. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. As pessoas que experimentam do amor do Pai não vão amar o mundo. E quem ama o mundo nunca experimentou o amor do Pai. Por que não podemos amar o mundo? Segunda resposta. Porque o que há no mundo não tem nada a ver com Deus, né? Então, o que há no mundo? Os desejos da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida, né? Isso não procede do Pai, procede do mundo, né? Então, o que há no mundo não tem nenhuma relação com Deus. E terceira resposta, porque o mundo é passageiro, né? O mundo passa bem como seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre, né? Então, não é bom amar o mundo, porque se você ama o mundo, você perde o amor do Pai. Não é bom amar o mundo, porque no mundo você não encontra nada agradável aos olhos de Deus. E não é certo amar o mundo, porque o mundo passa justamente com os seus desejos, né? E aqui a gente está trabalhando, né, o entendimento dessa palavra mundo como o que faz parte desse mundo físico, mas que foi corrompido pelo pecado, como como é que é o nome? A Bíblia, a mensagem colocou, né? Os valores do mundo, os costumes do mundo, os pensamentos do mundo. Ana falou as filosofias do mundo, certo? A correria do mundo, os contratempos, coisas que vão de fato nos afastar de Deus, né? Sexta questão aqui, nessas perguntas e respostas. Qual a conotação da palavra carne, né, no corpo joanino, né? Diferentemente de Paulo, João não usa a palavra carne como figura da pecaminosidade ou inclinação para o mal. Isso é interessante, né, de pensar. O vocábulo carne, na linguagem joanina, significa natureza humana, corpo ou ser humano. Então, quando você olha para a ocorrência da palavra carne, no corpo joanino, você vai perceber que João trabalha essa palavra diferentemente de Paulo, porque para Paulo a palavra carne é importante, porque é na palavra carne onde o apóstolo Paulo vai jogar toda a sujeira, todo pecado, toda inclinação para o mal, toda inclinação para a satisfação de vontade diabólica, aí ele pega esse termo para trabalhar essa ideia, né? João parece não fazer isso, certo? Quando ele fala aqui, inclusive nessa passagem, né? Dos desejos da carne, ele fala dos desejos do corpo, né? Desejos do seu corpo físico, certo? Contrários, né? Obviamente, à vontade de Deus, certo? Mas eu estava lendo o comentário, né, da Karen Jobs, que já falei para você. Ela crê muito nessa ideia aqui, nessa distinção aqui entre Paulo e João. Isso não significa que eles estão em conflito, né? Que eles estão em contradição aqui. Não, eles apenas usam uma linguagem diferente para se referir ao mesmo objeto, para falar sobre o mesmo assunto. Chegamos aqui ao nosso diagrama. No centro aí, ó, sobre os receptores da carta. E aqui já inclui os filhinhos, os pais e também os filhinhos, os pais e também os jovens, certo? Então, sobre os receptores da carta, o que aprendemos? Primeiro, aprendemos que os pecados deles são perdoados. A palavra de Deus habita neles. Descobrimos que eles já venceram o maligno. Descobriram que eles são fortes, conhecem o filho e conhecem o pai. Olha só. Então, os receptores da carta de João, a igreja de sua época para o qual ele estava se dirigindo. Olha só tudo que ela tinha, né? Pecados perdoados, a palavra de Deus na veia,
estavam vencendo o maligno, tinham força e conhecimento de Deus. Certo? Acabei não colocando aqui o outro diagrama, não sei onde exatamente foi parar, o diagrama da segunda parte, né, que a gente trabalhou aqui do mundo, certo? Mas aí quando eu entregar os slides aí para vocês, lá no Alva eu incluo, né, o outro diagrama, acabei não incluindo aqui. Vamos para o esboço homilético, que vai trabalhar com as duas partes aqui. Esboço homilético, o que temos no Pai, primeiro pontinho aí de uma possível pregação, aí imagina, né, você chega num domingo, né, num púlpito, uma reunião de mulheres, uma reunião de jovens, ou alguma coisa do tipo, e começa a falar para os irmãos tudo aquilo que eles têm no Pai, que tem em Deus. Olha só, a sua vida em Deus, olha só o que é que você tem. Você tem o perdão dos pecados, você tem relacionamento pessoal com o Pai e o Filho, você tem a palavra de Deus na veia, né, permanente na sua vida. Você tem uma força que vem de Deus e você tem vitória sobre o maligno, né? Jesus já venceu o maligno, né? Te encheu de força para você vencê-lo, né? Vitória sobre vitória, você já venceu, né? Se você está com Jesus, essa vitória já aconteceu e aí você vai de batalha em batalha, né? Vencendo ainda mais, né? Então, é explicar para a igreja o que que a igreja já tem. Muitas vezes a igreja fica olhando muito para o que falta, né? E não olha para o que tem. Muitas vezes nós, em nossa vida espiritual, olhamos muito para as virtudes que ainda não alcançamos. E não olhamos para aquilo que nós já temos, né? Nós temos já muitas coisas, muitas bênçãos especiais em nossa vida. Então, primeiro João fala daquilo que os irmãos têm no Pai, depois fala do que há no mundo. O que que há no mundo? A ausência do amor ao Pai, o desejo da carne, o desejo dos olhos, a ostentação das riquezas e a efemeridade, ou seja, nada dura, né? Então, quando nós olhamos para o mundo, para os seus costumes, para os seus valores, para as suas questões, para os seus desafios, para a sua rebeldia contra Deus, para a sua espiritualidade deturpada, para essa série de imoralidade, muitas questões, não percebemos que este mundo está experimentando o amor do Pai, este mundo está seguindo seus próprios desejos, os desejos do seu próprio corpo. Esse mundo é egoísta, né? Não tem bons olhos, né? Não é generoso de modo nenhum, pelo contrário, quer apenas ostentar os seus bens, suas riquezas para diante dos outros parecer ser alguém importante, parecer ser alguma coisa, mas esse mundo passa, certo? Esse mundo, como o apóstolo Pedro vai dizer, será torrado pelo fogo, né? Então vai vir o fogo, vai tocar fogo em tudo, todas as obras serão destruídas, né? Então o mundo será apagado pelo fogo e o mundo passará nesse sentido, certo? E aí pense que dá aí uma pregação de 2 tópicos, né? Você explica o que que a igreja tem em Deus, depois explica o que que tem no mundo. E aí, no final do sermão, você diz, olha, temos aqui coisas que você tem em Deus e coisas que há no mundo. Aí, 2 caminhos, né? E aí traz a ideia. Aplicação teológica, na condição de cristãos, nós já temos tudo. Só nos falta entender isso. Somos ricos, mas vivemos como pobres. Costumamos olhar para aquilo que falta e deixamos de nos deleitar na riqueza espiritual que possuímos. Mas se nos deleitarmos no Senhor e em suas bênçãos, tudo que o sistema espiritual que controla o mundo lhe oferecer, jamais será amado por você. Certo? Então, o segredo é colocar Deus em primeiro lugar, é se deleitar no Senhor e nas suas bênçãos, é se alegrar em Deus, é ser feliz em Deus, é encontrar o prazer da nossa vida na presença e na palavra de Deus, é ter o coração inclinado para a palavra e não para a cobiça, é abrir os olhos para enxergar as maravilhas da lei de Deus e se deleitar nessas coisas, né? Então, se nos deleitamos nessas coisas, o que o mundo nos oferecer não será satisfatório
quando a gente colocar na balança, né? A gente colocar na balança e ver o que de fato vale a pena, aí a gente vai entender essas questões. E acaba aqui a minha exposição nessa primeira parte. Ok, questões por aqui, comentários, perguntas? Essa concupiscência da carne no verso 16 significa o quê? Desejo, é? Concupiscência é o mesmo que desejo, certo? Agora, no sentido que o apóstolo João está trabalhando aqui, é desejo contrário à vontade de Deus. Eu tenho uma pequena dúvida. A palavra mundo no grego, no original, é a mesma para as três situações? Sim, a mesma. Se tivesse uma diferença, ia ajudar mais, né? Mas João gosta de ambiguidades, sabe? Então, é a cara dele, né? É o jeito dele escrever, né? Então, ele vai usar uma palavra e trazer três sentidos nela e a gente olha assim e às vezes olha para uma passagem e, rapaz, parece que os três sentidos estão aqui. Parece que dois estão aqui, parece que aqui só cabe um. E a gente vai se apropriando dessa riqueza, né? Então, essa riqueza que João usa não proporciona confusão, né? Mas nos chama para pensar, nos chama para realmente discutir a questão e ver o que é que o texto está dizendo sobre várias perspectivas, né? Ok. Vamos para o intervalo? 10 minutos, tá bom? Aí a gente volta.